Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é tratamento de sementes. E esse episódio em especial foi gravado juntamente com uma live que nós fizemos no Instagram com o Gerard Ecker. Ele é pesquisador remoto do Seedcare Institute da Syngenta. Mas antes de iniciar esse episódio, vamos aos recados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais como @Mundo Agro Podcast. E você também pode se tornar um apoiador através do PicPay. Basta acessar o link que está na descrição. E se você quiser entrar em contato com o Mundo Agro Podcast para mandar um recado ou uma sugestão de pauta, basta escrever para mundoagropodcast@gmail.com. E agora vamos para esse super bate-papo com o Gerard. Tudo bom, Gerard? Tudo bem, professor, e você? Como é que tá? Tudo jóia. A galera aí, ó, o pessoal do Seedcare tá em peso aí, pessoal lá de Rio Verde, Goiás, a Maristela aqui. É isso aí, ó, todo mundo esperando pra bater um papo com a gente. Nielson aí, ó, os alunos da UFMT, que joia. Você é um cara famoso, hein? Você viu, professor? Agora meu Instagram vai bombar. Eu criei ontem, mas vou ficar famoso hoje. A ferramenta boa. Muito bom pra gente poder divulgar informação de qualidade, né? E bater o papo com a turma. Nós vamos começar um bate-papo aqui, nós vamos falar sobre a importância do tratamento de semente, o que vem por aí de tecnologia nova, o que nós já temos à disposição do produtor, do agricultor, até mercado de trabalho na área de tratamento de sementes, tá? É isso aí, é muito bom, sabe, Gerard? A gente poder, nós como professores, poder encontrar nossos ex-alunos aí, ó, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo o Brasil produzir, o agro produzir. Isso é bem legal. Gerard, o agro não para. O agro não para, né? Estamos na correria. Deixa eu agradecer você primeiro. Eu sei que você está aí entre quarentena e começando agora a retomar as atividades de campo. Eu sei que não é moleza. Nessa época as sementeiras estão aí trabalhando com as sementes, controlando o armazenamento e preparando, né, os equipamentos para poder, quando começar a distribuição da semente, já sair com semente tratada para quem tem essa opção. Obrigado, então, por você dedicar esse tempo e quero que você se apresente. Então, fala para nós um pouquinho quem que é o Gerard, o que você faz aqui no Mato Grosso, nesse Brasilzão. Perfeito, professor. Primeiramente, agradecer você, né? Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado aí a todos que estão dedicando essa sexta-feira para a gente bater um papo. Eu sei que vocês estão acostumados com a live aí dos pessoal mais famosos, dos cantores, né? Mas prometo que a gente vai fazer vale a pena esse tempo de vocês aí. Então, professor, em nome da Syngenta, né? Eu agradeço também o convite, eu tô aqui representando a nossa empresa, né? Então, assim, o Gerard, né? Primeiro, Gerard é um pouco difícil, né? Então, o pessoal costuma falar Geraldo, Geraldinho aí, vocês fiquem à vontade para mandar no chat aí. Então, o Gerard, eu tenho 25 anos, eu sou natural de São Paulo, de Olambra, a terra das flores, né? Eu tenho como formação acadêmica, eu sou técnico agrícola e também cursei a Universidade Federal de São Carlos. Eu fiz agronomia na UFSCar, eu terminei em 2018. Mandar um abraço aí pro pessoal da UFSCar, eles estão mandando aí no chat, né? Então me formei em agronomia em 2018 na UFSCar e como pós-graduação eu tenho duas aqui que eu quero citar, né? Eu tenho uma pós-graduação em marketing pela ISPM e uma na força de vendas pela FGV. Então essa é a minha formação acadêmica e agora já na área profissional eu tenho o prazer de estar trabalhando na Syngenta já há 3 anos, 5 meses e 15 dias. Eu iniciei a minha carreira profissional na Syngenta como estagiário. Eu trabalhei na área de qualidade fisiológica de sementes. Então eu trabalhava muito direcionado com germinação e vigor e o relacionamento da semente, a qualidade fisiológica da semente com os nossos defensivos, né? E depois do estágio, né? Eu terminei o estágio, fui convidado para vir fazer parte do nosso time do Mato Grosso. Eu trabalhei no Vale do Araguaia, morei em Querência, junto com o nosso time de vendas e depois dessa experiência eu fui convidado para assumir a posição que eu exerço hoje, né? Eu sou pesquisador do Seedcare Institute.
Eu moro em Rondonópolis, fico sediado em Rondonópolis, e eu tenho como função, eu sou responsável técnico pelo tratamento de sementes aqui na região do Mato Grosso, né? Então, dentro desses 3 anos e meio aí, eu sempre trabalhei no SeedCare. Eu quero gastar, professor, uma energia rapidinho aqui só para explicar o que é o SeedCare, tá? Então, sim, muita gente, às vezes, o pessoal escuta assim, Syngenta e SeedCare, eles ficam meio em dúvida, né? Então, só para os nossos parceiros aqui entenderem, né? O SeedCare é uma estrutura dentro da Syngenta. Então, para a Syngenta, o tratamento de sementes, ele tem uma importância muito grande para o nosso negócio, né? Então, é um dos pilares do nosso negócio. E a Syngenta dedica uma área exclusiva para trabalhar com tratamento de semente. Nós chamamos de SeedCare Institute. Então, o SeedCare é isso, né? É a área de tratamento de sementes da Syngenta. Perfeito? É isso aí. Essa daqui foi fácil porque eu separei uma colinha aqui, que essa daqui eu não podia errar, né? Viu? Tem uns amigos seus que falaram que, quando eu mandei, né, o convite para eles participarem da live, eu falei Gerard, ele falou, não é Gerard não, professor, é Gerardinho do Vale. Então, é o famoso. a época que você trabalhou aí no Vale, né? Mas hoje você roda o Mato Grosso inteiro e outras regiões do Brasil, né, Gerard? Isso, professor, eu sou responsável pelo Cerrado em geral, né? Eu tenho um companheiro meu que agora eu divido a área com ele, o Murilo, né? O Murilão, ele fica lá em Luiz Eduardo, e eu dou um suporte para ele na região do Mapitubapá. Mas a minha sede hoje aqui é Rondonópolis, eu tô bem focado aqui no Mato Grosso. Legal. E nós nos conhecemos, né, o ano passado, na região ali de Diamantino, Campo Novo do Parecis, a convite do Carlos Eduardo. Nós fizemos uma semana de rodada técnica muito produtiva, aprendi demais com vocês, foi muito bom conhecer os produtores da região de Campo Novo do Parecis, Diamantino, Tangará, Sapezal. E de lá nós começamos uma parceria por ter mais ou menos um alinhamento de pensamento, né, Gerard? O importante é o produtor ter em mãos um material de qualidade quando ele precisa, que é o início da lavoura, que é na semeadura. E para quem está assistindo aí e não sabe, né, eu sou professor na UFMT, ministro, trabalho na área de produção e tecnologia de semente, principalmente na parte de controle de qualidade. Eu falei do Cadu, ele acabou de entrar aí, ó. E aí a gente acabou alinhando as ideias e hoje a gente tem uma parceria muito boa. Quando eu preciso, vocês fornecem as máquinas, os equipamentos. Nós estamos começando um trabalho juntos aí. Tem uma aluna minha de mestrado fazendo um trabalho em cima de TSI, uma aluna de graduação, a Stephanie, e eu tenho certeza que essa parceria aí vai perdurar bastante. É muito importante para a graduação, os alunos de graduação poderem ter acesso a tecnologias que talvez eles não vissem em outros lugares. E assim como a gente recebe o feedback, no final de março eu fiz uma aula sobre diferença de tratamento industrial, né? E postei, e muitos alunos falaram, nossa, professor, a gente não consegue ver isso na nossa universidade. Então essa parceria, esse networking é muito bom, e você tem uma experiência muito legal, além de ser um cara gente fina, né? Mas Gerard, tá aberto para perguntas aí, eu tô vendo que tem algumas perguntas que estão começando aqui, mas eu queria fazer a primeira. Gerard, contextualizando, quando eu estudava lá em Botucatu, não fazem muitos séculos, tá? Foi de 98 a 2006, meus professores falavam que conquistar o Cerrado dependeu de algumas coisas importantes, como materiais específicos com características como a juvenilidade, e o outro foi a questão do desenvolvimento da tecnologia chamada tratamento de semente, que é uma proteção contra fungos, bactérias e insetos que atacam a semente na fase mais crítica e mais delicada dela. Qual que é a importância do tratamento de sementes para a agricultura hoje? No Brasil, a gente pode plantar sem tratar a semente, como se faz nos Estados Unidos, na Europa, ou não? Perfeito, professor. Vamos lá, então. Para começar a responder, né? Então, a pergunta é, né? O que é o tratamento de semente? Então, basicamente, vou tentar ser bem direto, tá? E se ficar algum ponto, depois a gente volta. Mas o tratamento de semente hoje, ele é uma ferramenta, tá? Para o manejo da cultura. Então, o tratamento de semente, ele existe hoje para todas as culturas. Então, nós posicionamos tratamento para a cultura da soja, do milho, do algodão. E ele vem como uma ferramenta estratégica para o manejo. E o que visa essa ferramenta estratégica, né? Ela visa proteger a nossa
nossa semente. Então a gente sabe que o sucesso da lavoura, ela depende de vários fatores, né? Então um dos fatores cruciais para o sucesso da nossa lavoura é o material que nós vamos plantar. Então a semente, ela tem um papel crucial para definir o nosso teto produtivo, para definir o que nós vamos colher, né? Então nós precisamos proteger essa semente para quê? Para garantir que esse potencial produtivo dela, esse potencial fisiológico dela, seja protegido. Então nós precisamos proporcionar para a semente um ambiente onde ela possa desenvolver as suas principais características fisiológicas, né? E como proteger, né? E o tratamento, ele vem de encontro a isso, né? Então o tratamento, nós proporcionamos para a semente uma proteção no início da lavoura. Então ele vem para proteger e estabelecer a semente. E contra quê, né? Proteger contra o quê? Contra o que nós precisamos proteger essa semente? Então hoje nós nos deparamos com vários desafios de manejo de pragas dentro da lavoura, né? Pragas e doenças. Então, o que nós colocamos na semente para proteger ela? Nós precisamos proteger essa semente do ataque de fungos. Então, nós precisamos proteger a semente do ataque de fungos que existem no solo. Precisamos proteger do ataque de insetos. Então, quando eu digo insetos aqui, eu estou me referindo a percevejos, lagartas, corós, torrãozinhos, enfim, insetos em geral. E também proteger do nematóide, né? Então, hoje nós sabemos que o nematóide, ele é uma realidade para o nosso cenário aqui no Mato Grosso, e nós precisamos trabalhar o manejo do nematóide. E o tratamento de semente, ele vem de encontro a isso, né? Ele é uma ferramenta para trabalhar no manejo. Então, nós trabalhamos com esses produtos, né? Eu falei para proteger de fungo, insetos e nematóides. Então, o que nós colocamos na semente, né? Então, nós colocamos defensivos agrícolas, né? Fungicidas para proteger de fungos. Nós colocamos inseticidas para proteger do ataque de insetos. E nós colocamos nematicidas para proteger do nematóide, né? Então, o tratamento de semente é isso, é colocar proteção para o início da lavoura. E além dos defensivos, né? Nós enxergamos a oportunidade de colocar junto ao tratamento de sementes, utilizar o tratamento de semente como um veículo para outras tecnologias, né? E aqui eu me refiro a inoculantes, a enraizantes, a bioestimulantes, micronutrientes à base de cobalto, molibdênio. Então, nós colocamos na semente produtos agroquímicos e não agroquímicos também. E utilizamos ela como uma ferramenta. E agora, para responder a sua pergunta, se há a possibilidade de se plantar hoje sem a adição do tratamento de sementes, eu acredito assim, eu não posso afirmar 100%, né? Mas eu acredito que 99% hoje dos agricultores, eles enxergam o tratamento como um mecanismo, né? Uma ferramenta para alavancar a produtividade e proteger a semente, né? Então, se nós não utilizássemos o tratamento, nós poderíamos estar perdendo plantas, né? Sementes, devido ao ataque dos patógenos que eu citei para você, né? Que é fungos, nematóides e pragas. Então, assim, eu acredito que 99% dos agricultores hoje trabalhem e invistam, né? Num tratamento de semente que venha para agregar na produtividade dele. Com certeza. Gerard, eu tenho uma noção bem, assim, direcionada. Quando eu falo de tratamento de sementes, independente do que o produto for fazer, da empresa que ele escolher e assim por diante, o tratamento de semente tá para mim como o seguro de vida que eu tenho para os meus filhos, né? Proteger a minha vida para os meus filhos. Então, eu sou um defensor da semente de qualidade, e o pacote tecnológico que a semente carrega é muito grande. Eu digo que semente não é insumo. Quem chama semente de insumo está indo contra o meu princípio. Semente é tecnologia. Semente é tecnologia embarcada na propriedade rural. Assim como a gente fala de GPS, ABS, EBD e assim por diante no carro, né? GPS no trator, RTK e assim por diante, a semente é uma tecnologia embarcada. É um produto que antigamente tinha um custo muito, mas muito baixo em relação ao custo total da lavoura, mas em função das tecnologias que vêm agregadas à semente hoje, que garantiu ao produtor ter mais tranquilidade na safra, é um produto de um alto valor agregado. Então você não pode deixar ele à mercê do tempo.
E a agricultura no Brasil, nas regiões tropicais, ela é muito complicada, porque você coloca a semente no solo e, como você disse, nessa fase de germinação, emergência e formação da plântula, é a fase mais sensível dessa estrutura viva chamada semente. Então a gente tem que proteger ela mesmo, fazer um seguro para que ela possa se desenvolver e expressar aí o seu máximo desempenho. Se ocorrer algum problema ali no começo, é muito difícil de corrigir, sabe? Fazer um replantio, quem já precisou sabe o que é, e aí o problema é mais sério porque o custo vai embora, né? O custo vai embora. Então é isso aí. Gerard, eu tenho essa mesma ideia. Então, para mim, tratamento de semente, ele é fundamental. O custo é caro ou não, isso depende do produtor, depende do que ele vai utilizar. Mas eu tenho a seguinte opinião: se a tecnologia for se difundindo, o custo dela é diluído, né? As empresas conseguem pagar pelo desenvolvimento, diluir o custo e ele ser mais acessível a todo mundo. Isso aconteceu com geração de energia solar e está acontecendo com os carros elétricos, né? Ou os híbridos logo vão aparecer por aí. Então é isso aí. E, Gerard, quando a gente fala de tratamento de semente, o que é considerado assim para falar assim, bom, eu fiz um tratamento de semente bem feito? Quais são os fatores que garantem o sucesso no tratamento de semente? O que você pode falar para a gente disso? Perfeito, professor. Obrigado das contribuições aí. Acho que foi perfeito as suas colocações. Então vamos lá. O que nós precisamos ter para ter um tratamento de sucesso, né? O que a gente precisa ter para realizar um bom tratamento? Então nós acreditamos que nós temos 4 pilares que são fundamentais, né, para a gente realizar um bom tratamento. Então assim, quando a gente fala de tratamento de sementes, o primeiro pilar que nós precisamos ter são sementes de qualidade, né? Então é muito importante que para ter um tratamento bom, nós temos que investir em sementes boas, né? Então lembrar assim que o tratamento ele é para proteger a semente, né? Mas lembrando, se a semente não tiver qualidade, ela não tiver potencial germinativo, capacidade de emergir, o tratamento ele não vai conseguir ressuscitar essa semente, né? Ele não vai ressuscitar a semente. Então é muito importante a gente escolher materiais e parceiros que forneçam materiais com alta capacidade de germinação e vigor. Então o primeiro ponto é semente. Precisamos ter sementes de qualidade, né? O segundo ponto é produto. Então, nós temos sementes de qualidade, nós precisamos ter produtos de qualidade para colocar nessa semente. E quando eu falo de produtos de qualidade, o que eu cito... eu vou precisar mandar um abraço aí para o Ademar, para o Kerson, para o Pedro Tomazera, o pessoal que está entrando aí. Professora Maria Cristina, que foi professora aqui em Cuiabá. Obrigado por estar acompanhando a gente. Felipão, e eu só vou te interromper também. Eu já li aqui as perguntas, tá? O Hugo, o pessoal que fez as perguntas, tá na sequência do que nós vamos responder, certo? Aí na hora que o Gerard chegar nesse ponto aí, eu indico quem fez a pergunta, tá bom? Desculpa, Gerard, pode continuar. Imagina, professor. Perfeito. Então, assim, nós temos sementes boas e nós precisamos de produtos bons. E quando eu falo de produtos bons, eu não estou me referindo apenas ao produto, à eficiência de controle, né? Eu estou me referindo a produtos que são formulados especificamente para tratar sementes, né? Então, hoje nós temos produtos que têm a formulação, por exemplo, suspensão concentrada, né? Que são produtos para realizar a pulverização na lavoura, né? E nós temos também a linha de produtos para tratamento de sementes. Então, para a gente realizar um tratamento de alta qualidade, nós precisamos utilizar produtos formulados para tratamento de sementes, que são produtos com a formulação mais concentrada. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que são produtos com a formulação mais concentrada. Eles apresentam lá no final também um FS, né? Então, por exemplo, é o nome do produto, a concentração e no finalzinho dele lá um FS. E esse FS, o que ele significa? For seeds, né? For seeds. Então, são produtos para semente. E qual é a diferença, né? Porque muitas vezes a gente se depara com o mesmo princípio ativo de um produto para tratamento de semente e um produto com a formulação, por exemplo, para pulverização. A diferença desses produtos é que os produtos formulados para tratamento, eles têm a formulação desenhada especificamente para ser colocado na semente. Então, eles não vão agredir a qualidade fisiológica da semente, eles têm a característica de se espalhar melhor pela semente, porque produto para tratamento de semente, as nossas doses, elas são baixas, né? Então, a gente fala de 60 ml para 100 kg de semente. Então, para você conseguir aplicar
um produto com uma dosagem baixa e ser eficiente em espalhar 60 ml em 100 kg de semente, ele tem uma formulação específica para tratar semente. Então é muito importante a gente investir nesse tipo de produto para o tratamento. E é ele que vai definir o sucesso da absorção do produto na semente, da eficácia na hora do controle lá no campo, a hora que a planta precisar, e também do efeito residual. Então, produtos para tratar semente é crucial a gente utilizar esse tipo de produto. Infelizmente, no campo, nós nos deparamos com alguns casos que nós utilizamos o produto que não tem a recomendação para tratamento de semente. Então, eu só vou ressaltar aqui quais são os riscos, né? Então, assim, produto suspensão concentrada, né? Ele tem como característica ser diluído em água para você conseguir encontrar a concentração e depois você aplicar, né? Então, quando você joga esse produto sem diluir em água, ele é muito agressivo para a semente. Então, ele pode vir a causar algum dano na qualidade fisiológica da semente, além de ele não conseguir se espalhar e se homogeneizar na massa de semente. Então, você não vai obter, né, um controle muito grande uma eficácia de controle e muito menos o residual. Então, assim, só para deixar claro que a importância do produto para tratamento de semente UFS. Perfeito? Então, perfeito. Vamos lá. Temos semente, temos produto. O que falta fazer agora? Colocar o produto na semente, né? Então, o maquinário, máquinas para tratar semente, é o terceiro pilar nosso. Então, isso é um ponto importantíssimo. Muito importante, né, professor? A gente sabe que houve uma evolução, né? Como toda tecnologia, nós caminhamos com o maquinário para tratamento de semente. Então, existiam, algum tempo atrás, um pessoal, quem é mais antigo vai saber, né? O tratamento era feito em lona, né? Então, colocava a semente na lona, jogava o produto e misturava. Aí depois a gente foi tendo alguns upgrades, né? A gente chegou na época do tambor, aí saltamos para a betorneira. A betorneira ainda a gente encontra muito no campo, o pessoal trata com betorneira. Depois foi evoluindo para as máquinas de copinho. E tem um segmento desse maquinário de tratar que se especializou e realmente quis fazer um tratamento, uma máquina, né, para tratar de alta performance, é uma máquina top para tratar semente, que a gente fala que são aquelas máquinas industriais, né? Então existe uma escada tecnológica de máquinas, né? Então o que diferencia essas máquinas é a tecnologia de como colocar o produto na semente, a forma de como misturar o produto na semente, né? E a questão do investimento. Então hoje nós temos máquinas aí do investimento de R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000, R$30.000, até R$100.000, e nós temos as máquinas de investimento aí de R$1.500.000, R$2 milhões. Então depois ali embaixo a gente vai entrar nos tipos de tratamento, né? E isso vai ser muito importante. Então só para deixar claro assim, o maquinário ele é muito importante e o que diferencia as tecnologias de máquina é a forma de aplicar o produto na semente, o volume que essas máquinas tratam. Então existem máquinas que tratam aí 30 toneladas por hora, que são as máquinas industriais, então é um volume de tratar semente muito alto, e também a questão do dano na semente, né? Então existem máquinas que são projetadas para não darem dano na semente. Eu vou mostrar um dado bem legal para vocês mais para frente, para mostrar que existem máquinas que não causam dano durante o tratamento, né? Questão fisiológica, como o dano mecânico. E o último ponto, não menos importante, né? O último pilar, que são pessoas, né? Então nós temos semente, produto, máquina, porém nós precisamos ter também pessoas, né? Profissionais capacitados, isso, para poder operar. Então, assim, se nós temos máquinas com alto investimento, nós precisamos ter uma equipe com alta capacidade para operar, né? Tanto operar o maquinário, que é muito importante a operação do maquinário, né? Quanto também manusear produtos, né? Então, é muito importante saber manusear produtos. Então, a gente sabe que produto para tratamento de semente, ele é com uma concentração alta, né? Então, é necessário ter o devido treinamento para saber manusear. Então, só para vocês terem ideia, o professor falou de carreira no começo, né, para os agrônomos, para os técnicos agrícolas. Hoje, as empresas elas possuem um corpo né, de profissionais, agrônomos, técnicos agrícolas, exclusivamente para trabalhar com tratamento de semente. Então, são profissionais formados que se especializam e se capacitam para trabalhar com o tratamento de sementes. Então, é uma área que está crescendo e tem a sua importância no mercado. Eu acredito que esses são os 4 pontos, tá, professor? Se a gente tiver os 4 pontos bem alinhados, a gente consegue ter o tratamento de alta qualidade. Tentando só linkar com o que você falou, primeiro o uso de produtos específicos, isso a gente não deveria nem discutir, né, Gerard? Mas a gente sabe que na agricultura o produtor às vezes se vê em apuros e ele tenta usar o que tem, e às vezes isso pode causar um prejuízo financeiro grande para ele, né?
Outra coisa é que a forma do produto ser distribuído na semente, e na maioria das vezes, quando a gente fala de produto de contato, a semente ela é só um veículo. Quem é meu aluno que está assistindo aí sabe que a gente fala bastante isso, os produtores que já assistiram às minhas palestras ou quem participou dos treinamentos que a gente faz, quando você vê uma semente e ela não está 100% colorida, mesmo assim ela pode estar tratada com a dose certa. Né? Pintar a semente não quer dizer que quanto mais pintada, melhor é a qualidade. Eu tenho um case que é interessante colocar, que o produtor, isso já faz alguns anos, mas veio o produtor juntamente com um técnico dele aqui na minha sala, e ele estava tendo problema assim, de redução de vigor durante a germinação por problema de fitotoxidez. E ao fazer a anamnese, ele relatou que a orientação que o agrônomo passou para ele era que na máquina, no equipamento que ele tinha, ele teria que passar 3 sacos por minuto, de 40 quilos de semente. E ele percebeu que após fazer esse tratamento com o volume, que aí tem uma pergunta sobre o volume de calda, depois a gente vai falar disso, tá? E o volume que ele estava utilizando era alto, né? Só que mesmo assim ele achou que não estava pintando bem a semente. O que ele fez? Ele reduziu de 3 sacos para 2 sacos por minuto. Ele aumentou em 33% a dose por semente, né? Ou por quilo que estava indo. E isso é óbvio que causou, além de causar danos no tegumento, era a soja, acabou causando um problema fitotóxico para a semente, porque ele não seguiu a recomendação do agrônomo. Então, a semente ela é um veículo para levar o produto até o sulco, e também esse produto ele tem que aderir à semente sem agredir. Então, se eu uso um produto que não é destinado para FS, para semente, ele com certeza pode acabar estragando aquilo tão importante que é a qualidade e o vigor da semente que a gente comprou. E as máquinas vêm evoluindo muito. Vocês estão à frente de nós na universidade estudando, vendo isso, mas numa viagem que eu fiz, eu já cheguei a ver um protótipo de máquina que usava o mesmo princípio da pintura automotiva por diferença de cargas, o produto com carga positiva e a semente sendo carregada com carga negativa, e através disso o recobrimento era feito de forma adequada. E além disso, né, Gerard, a gente pode falar lá na frente que hoje a gente tem tecnologia que ajuda até a melhorar a fluidez da semente. Mas antes de continuar, tem algumas perguntas aí, ó. O Pedro fez uma pergunta, essa daí nós vamos responder lá no final, tá, Pedro? Ele falou dos jeitinhos que se dá a reduzir aí a dose para atingir o alvo desejado, para tentar baratear o TS feito na fazenda. Isso nós vamos responder mais ali para frente, tá, Pedro? A professora Maria Cristina fez outra pergunta aqui, pessoal de Campinas lá falando que está assistindo. Qual o momento do tratamento das sementes? Tá, professora, nós já vamos responder isso lá na frente também, tá? Gerard, na sequência aí, eu queria saber o seguinte: eu sou um fã de inovação tecnológica. Então, tratamento de sementes, eu converso bastante, gosto do pessoal que chegou aqui no Mato Grosso na década de 60, 70 e sabe que depois surgiram as tecnologias para se tratar semente, as produtividades subiram bastante. E o próprio tratamento, ele tem modificado. Tem surgido novas funções e tem surgido produtos não químicos que podem ser levados junto com a semente e podem ajudar. E tem exemplo dos inoculantes, os polímeros. A pergunta que o Hugo fez foi sobre o pós-secante. E aí a gente entra numa questão que é chamada da semente pronta, né? A semente pronta é aquela semente que chega lá para o produtor, pronta para plantar devido a esses agregadores aí ao tratamento. O que a gente tem hoje de tecnologia que tem e pode ajudar o produtor em relação a esses agregadores de qualidade? Perfeito, professor. Só antes de responder essa pergunta, eu preciso mandar um abraço para minha mãe. Ela entrou aí também, eu não vi. E ela veio me cobrar aqui que eu mandei um abraço pro Ademar, pro Pedro, pro Felipe, e não mandei para ela. Como que é o nome dela? É Ângela. Então, dona Ângela, obrigado por liberar o menino para fazer a live com a gente aqui. Direto de Olambra, né? Então, vamos lá então, professor. Então, a respeito das tecnologias que vão junto com
com os defensivos agrícolas no tratamento, né? Então, assim, existem várias tecnologias e com diferentes funções. Eu vou começar com o polímero, tá? Polímero, eu não sei se todo mundo conhece, mas polímero ele não é um agente químico. Ele é a gente costuma falar que ele é como se fosse uma fita, né? Um recobrimento para o tratamento. Ele é muito utilizado no tratamento de semente industrial. Então, toda semente, quando ela é tratada de forma industrial, nós temos a adição do polímero. Então, o que é o polímero, né? O polímero, ele vai junto com o tratamento, ele é aplicado ao mesmo momento, e a função dele, basicamente, é auxiliar no espalhamento do ativo do químico na semente, né? Auxiliar ele recobrir a semente, auxiliar ele dar aquele recobrimento, ele auxilia na secagem e na distribuição do produto. Então, a função do polímero no tratamento é essa, e ele também tem a função de segurar o produto na semente. Então, se nós imaginarmos uma situação de estresse da semente, dela de algum atrito, ou se ela for para o campo e receber uma chuva muito forte em cima, o polímero ele tem a função de reter o produto na semente. Então, ele garante que o produto vai estar ali. Então, isso consegue garantir o efeito residual, a absorção do produto. Então, ele é um produto muito importante que ele vai junto, principalmente no tratamento de semente industrial. Então, a primeira tecnologia seria o polímero, perfeito? Certo. A segunda tecnologia que citaram aí é o pós-secante, né? O que é o pós-secante? O nome já diz, né? Pós-secante. Então, quando nós realizamos o tratamento, a semente ela sai com umidade, né? Então, ela recebe uma carga de líquido em cima dela e ela precisa secar. Então, em alguns volumes de calda, quando é baixo, nós não existe a necessidade de você colocar o pó para secar. O pós-secante também, assim como o polímero, ele é muito utilizado no tratamento de semente industrial e ele tem essa função de secar a semente. Então, quando você trabalha com volume de calda alto e você precisa secar essa semente, você adiciona o pós-secante. Então, imagina você tratar 250 quilos de semente e soltar ela no bag. Se ela estiver úmida, né, ela vai acabar empedrando, enfim, acontecendo algum tipo de dano como esse, né? Então, o pó ele tem essa função, que é tirar a umidade. Tirar a umidade não, ele tem a função de secar o tratamento na semente, para evitar a questão de empedramento. E ele também tem a função de gerar fluidez. Então, o pó ele é como se fosse um talco, ele deixa a semente mais fluida. Dá um acabamento muito bom, né? A gente é nítido. Deixa a semente com aquele aspecto brilhoso e fluido, né? Agora vamos entrar no assunto grafite, tá? Então, é muito importante a gente deixar claro que a terceira tecnologia, né? É muito importante a gente deixar claro que o pós-secante, ele não tem a mesma função que o grafite. E vice-versa, né? O pós-secante, a função primordial dele é secar a semente. O grafite, ele não seca a semente. O grafite, ele não tem essa função de secagem. A função do grafite é dar a fluidez da semente, principalmente na hora do plantio. Então, eu esqueci o nome do nosso colega que fez a pergunta, né? Mas ele perguntou o que eu acho das misturas de pós-secante com grafite. Então, buscando uma solução no mercado, hoje existem alguns fornecedores de pós-secante que eles entenderam, eles viram essa necessidade que o agricultor ele precisava colocar o grafite na semente para fluir na plantadeira, e eles bolaram um produto, né, onde a composição do pós-secante contém grafite, que é as misturas, né, em diferentes proporções. Então, hoje nós encontramos produto com 70% de pó, 30% de grafite, 50-50, ou 30% de pó e 70% de grafite, de acordo com a necessidade do agricultor. Mas assim, para resumir, então, o pós-secante ele seca, ele auxilia na fluidez, e o grafite ele é exclusivo para fluidez. O grafite ele não seca. E a alternativa da mistura dos dois é uma ideia perfeita, funciona e está sendo muito bem vista com bons olhos pelos nossos parceiros que tratam de semente industrial. É uma alternativa muito boa. Voltando no polímero, o polímero ele não tem a função de proteger quimicamente a semente, né? Mas quando eu uso o polímero, tem uma característica aí que é muito, mas muito interessante, que é retardar a solubilização do produto. O polímero ele ajuda a manter o produto na dose certa, e se tiver uma chuva forte, e além também do polímero evitar a liberação de pó ou a perda da dose no produto, que durante o manuseio é uma forma importante de segurança para quem está manuseando a semente, né, Gerard?
Perfeito, professor, você colocou perfeitamente, né? O polímero, que eu falei, ele é como se fosse a gente veda a semente para proteger o químico que está ali. Então, se tiver algum atrito, algum desgaste da semente, ele vai proporcionar que essa semente não desprenda o produto e também não desprenda pó, auxiliando bastante na segurança de quem está manuseando a semente, né? Existe até um índice para isso, né? Vocês fazem alguns testes com filtros para saber o quanto de desprendimento de produto ocorre durante o manuseio da semente pós-tratamento industrial, né? Isso, toda a receita que nós ofertamos, né, para o mercado, nós testamos antes, né, a questão da segurança, para ter certeza que esse produto ele vai ficar na semente, ele não vai pro meio ambiente, e evitando assim também possíveis qualquer risco de ele estar desprendendo aí pro meio, né? Então a gente realiza teste, inspeciona em todo o material que vai tratado para o campo. Carolina perguntou se pode ocorrer dano por embebição com o uso do pó secante, né? Não ocorre, eles não afetam a embebição da semente, tá? Perfeito. Deixa eu só contar uma coisa importante antes de eu ir para a próxima tecnologia aqui do tratamento, a questão da embebição. A questão da embebição, o pó secante, que nem você respondeu, ele não interfere em nada. O risco da embebição no tratamento de semente é quando nós adicionamos água na cauda, principalmente no segmento de tratamento na propriedade, né? Então, às vezes, quando nós montamos a cauda, muitas pessoas gostam de colocar um pouquinho de água, coloca água no tratamento, né? O tratamento de semente industrial, nós não utilizamos nem 1 ml de água, nós trabalhamos 100% com produtos, né? Não utilizamos água. Aproveitando que você falou, a Rebeca perguntou aí em cima, Gerard, desculpa te cortar, ela perguntou se haveria problema em fazer retratamento de semente. Aí você podia emendar aí a questão do risco de colocar água e assim por diante. Perfeito. O que nós recomendamos hoje, né? O polímero ele tem essa função muito importante também em cima do retratamento, né? Então imagina, a semente que ela está protegida com o polímero, então se alguma coisa tentar tirar o produto dela, o polímero vai proteger. O que nós recomendamos em cima de retratamento, né? Então pode ser feito sim, desde que nós tome cuidado com a forma do retratamento. E quando eu falo a forma do retratamento, eu estou falando a respeito do maquinário. Então precisa ser uma máquina calibrada que não vai agredir muito a semente, não vai bater muito ela, porque se você der muito atrito na semente, você pode estar descascando um pouquinho a semente, por melhor que seja o polímero, se você der um atrito muito forte, você pode estar vindo a causar isso, e também com volumes de água, né? Então, se for retratar, a nossa recomendação é não colocar água, trabalhar com máquinas calibradas e com segurança, e respeitar as doses do produto que você for retratar. Por exemplo, se for retratar com um produto que, um exemplo, tá, é 100 ml, não vai colocar 400, 500 ml buscando ter um efeito maior no campo, que quanto maior o volume de cauda, maior é a chance de você causar algum dano no seu retratamento. Mas assim, pode retratar desde que tome cuidado. Aí tem a pergunta do Hugo aí, qual o volume de cauda usado no tratamento de soja? Essa é a pergunta, né? Então, assim, pra gente tranquilizar, de químico, nós costumamos, Syngenta, tá? Existem outras empresas, elas têm outras recomendações, mas nós, de químicos, o nosso volume de cauda máximo, trabalhando com a maior receita e com o polímero, nós atingimos aí 560 ml de químico, tá? Então, a nossa semente, ela não sofre nada com 560 ml de químico. Por 100 quilos? Por 100 quilos de semente, desculpa. Porém, a gente sabe que existe adição de outros produtos, né? Por exemplo, enraizadores, micronutrientes. Então, assim, nós temos estudos que até 800, 850, 900 ml, a semente ela não sofre com esse tipo com esse volume de cauda. Porém, varia de produto a produto. Então, a segurança nossa dos químicos 560, a gente tem segurança em recomendar. E se for trabalhar com volumes acima desse, com outros produtos que não sejam Syngenta, é importante a gente entender qual é esse produto e entender o comportamento dele na semente. Mas a nossa cauda é tranquila, o nosso volume de cauda. Perfeito. Gerard, eu queria que você voltasse quando aquela questão da embebição, que eu te cortei para entrar no assunto. Era isso, era a questão da água, né? Tomar cuidado com a água, né? Porque se a semente ela tá com baixa umidade e ela sentir que tem água, ela vai absorver e vai iniciar, além da embebição, ela também entende que ela precisa iniciar o processo de germinação. E só para fechar, então, professor, a última tecnologia que eu queria comentar com vocês é o inoculante, né? Então, hoje, o inoculante, o tratamento de semente se tornou um veículo para o inoculante. Então, hoje existem os inoculantes longa-vida, né? Que são inoculantes que eles vão junto ao tratamento e eles são 100%
100% eles são eficazes, eles têm eficiência a nível de campo e tem essa opção então. Então a gente, para fechar, então nós temos a opção do polímero, do pós-secante, do grafite, que foi a pergunta que surgiu a respeito da semente pronta, e do inoculante. Trabalhar com micronutriente, com enraizadores também é possível, porém a gente precisa estudar antes, né? É um serviço nosso do Seed Care Institute, que nós estudamos e entendemos o comportamento desse produto na semente. Perfeito. Vamos entrar aqui em mais duas perguntas que tem aqui, Gerard, antes de chegar nesse terceiro assunto aí. Olha, a pergunta do Pedro, que é a mais polêmica, tá ficando pro final aí, nos 10 minutos finais, hein? As diferenças aí de on-farm e TSI, tratamento industrial. Mas a Ana Paula e a professora Maria Cristina fizeram mais ou menos a mesma pergunta. Quando que a semente deve ser tratada? No início do armazenamento? Qual que é a melhor hora para tratar a semente? Perfeito, professor. Então hoje, dentro do nosso Seed Care Institute, nós temos um departamento, eu não sei se a Thaís e a Carola estão me assistindo aí, que foi onde eu fui estagiário, né? Onde nós estudamos o comportamento das principais variedades do mercado hoje. Então nós temos estudo com as principais variedades e as nossas receitas. Então eu vou falar aqui das nossas receitas, tá? Então eu vou falar o que acontece e o que nós estudamos. Hoje o que acontece é assim, o sementeiro, ele se programa, então quando ele faz a venda, né, ele pergunta para o agricultor, olha, quando o senhor quer receber sua semente, quando o senhor pretende plantar, para ele fazer o cronograma dele, a logística dele. Então assim, um prazo legal que a maioria dos sementeiros hoje eles trabalham é tratar essa semente aí 15, 20 dias antes de carregar. Quando possível tratar 2, 3 dias antes de carregar, acontece também, mas assim, 15 dias antes de carregar é um tempo tranquilo, aí carrega, entrega e ele planta, né? E o que nós temos de estudo, tá? Então, para responder, esse é o tempo médio, então é 15 dias antes de carregar, daí é o período do carregamento até chegar na propriedade e o agricultor plantar, né? E o que nós temos de estudo hoje para soja? Soja, os nossos produtos, nós testamos a seletividade em relação à qualidade de germinação e vigor. Então, nós pegamos a semente sem tratamento, tratamos o mesmo lote da semente, tratamos e acompanhamos com teste de germinação e vigor. Então, germinação é padrão, né? E vigor, no caso da soja, a gente trabalha com envelhecimento acelerado, trabalha com emergência em canteiro, enfim, a gente faz os testes padrões, né? E o que nós encontramos? Os nossos produtos na cultura da soja, a soja pode ficar armazenada até 6 meses com eles, que não vai ter perda de germinação e vigor. A gente testa até 6 meses porque acredito que ninguém guarde soja mais de 6 meses, depois vira grão, né? Uhum. Mas assim, a mensagem que eu quero passar para vocês é assim, os nossos produtos, eles são seletivos, as principais variedades do mercado, então se acontecer da semente precisar ficar 1 mês, 2 meses ou 3 meses com o tratamento, isso não vai impactar de forma negativa na germinação e vigor. O nosso tratamento sempre vai acompanhar a qualidade inicial do lote. Então, se o lote começa com 95, vai para 94, depois de um mês e depois 93 de vigor no terceiro mês, a semente branca ou tratada vai se comportar de forma igual. Então, essa é uma tranquilidade de um serviço que nós oferecemos para tranquilizar o agricultor que a semente dele não vai ter nenhum impacto devido ao produto. Legal. E vamos lá, vou colocar a pergunta do... Obrigado, professora, pela participação. Ela está respondendo aí. Vou colocar a pergunta do Pedro Tomazelli aí, da Agrosol Sementes lá de Campo Verde, né? Tenho visto malabarismos no TS on-farm, união de meia dose de ativos, buscando baratear o TS para poder atingir aí o alvo. O que vocês acham disso? Vamos lá, Gerard, vou deixar essa bucha para você. Perfeito, professor. Então, assim, Pedrão, eu já vou responder a sua pergunta já entrando na nossa última enquete, tá, professor? Que quais são as diferenças de tratamento? Então, assim, hoje existem 2 formas de tratar a semente. Então, tem a opção que o agricultor, ele investe na semente, ele investe no produto e ele realiza o tratamento na propriedade. E existe a opção dele comprar a semente tratada industrial. Então, que é a semente que já chega tratada para ele. Então, o que acontece no tratamento de semente industrial? No tratamento de semente industrial, a gente só trabalha com produtos com doses recomendadas, respeitando as doses, né? E sempre trabalhando nessa linha. Já no tratamento na propriedade, acontece isso que o Pedro falou, né? Então, às vezes, a gente não tem o controle do que está colocando na semente e a dose que está trabalhando. O que eu vejo, Pedrão, a Prosmate, ano passado, ela fez um trabalho bem bacana, que ela tinha a dúvida de entender se o agricultor estava realizando o tratamento se estava realizando o tratamento bem feito e se o sementeiro também estava realizando o tratamento bem feito. Então, o que a Prosmate fez? Ela até soltou esses resultados naquela rodada que ela fez no Mato Grosso, né? Então, nós coletamos amostras de diversos agricultores na propriedade para
para saber se eles estavam colocando a dose correta na semente. Então já vamos entrar no assunto de dose aí. Então a gente queria saber, será que o nosso agricultor ele está colocando realmente a dose correta na semente? E também coletamos a amostra dos sementeiros. E qual foi o resultado desse trabalho, né? Então nós coletamos diversos ativos e perguntávamos para ele qual é a dose que o senhor está utilizando. Então a gente encontrou que muitos não trabalham com a dose recomendada, então trabalham com a meia dose. Então isso é uma realidade. E fizemos as análises, né? E o que nós encontramos? Que no tratamento na propriedade, esse tratamento que a gente chama de on-farm, né? O tratamento na propriedade, existiram sim agricultores que acertaram a dose, então agricultores que colocaram a dose correta, por exemplo, eu estou aqui falando de porcentagem, então se tinha que colocar 100% do produto. Existem agricultores que chegaram bem próximo, a 105%, a 98%, porém a grande maioria não realizou o tratamento da forma correta, então erraram na hora de colocar o produto na semente. Então colocaram um produto a mais, colocaram um produto a menos. Eu estou falando de 60%, 70% dos agricultores. Então assim, Pedrão, por que eu estou falando isso? Se quem opta, né, por realizar o tratamento com meia dose, primeiro assim, está se enganando a questão do controle, porque não vai ter um controle eficaz na lavoura. Então, o professor Coimbra, no início da apresentação dele, ele falou quanto custa uma semente de soja hoje, né? Então, se você não vai estar levando a sua semente com alto investimento protegida para o campo, então você não vai ter eficácia de controle. E o segundo é que ele não está colocando a dose correta. Então, imagina assim, uma semente que ela já não está com a dose de recomendação e ainda ela é tratada de forma errada, com baixa dose, ela não vai ter eficácia no campo. Então, Pedrão, eu acho assim que é uma atitude de se enganar, porque não vai ter o controle. Você vai estar barateando numa etapa que você não pode falhar, você não pode errar, você não pode perder a planta, né? Então isso é uma realidade, infelizmente. Em contrapartida, nós temos o tratamento de semente industrial, né, que entrega a dose correta, entrega ali a quantidade exata de produto pela quantidade exata de semente, que vai sim ter o controle. Então vale o investimento num tratamento que você tenha certeza que vai ter a dose ali para controlar, porque você vai estar protegendo a sua semente e a sua futura planta, né? Então, eu acredito que para responder isso, eu acho que deu para entender, né? Então, o tratamento com dose errada não funciona e ainda mais se não for colocado da forma correta. Essa pesquisa que você citou, até o Leonardo colocou isso, os testes feitos com HPLC, que medem a dose, foram feitas, se eu não me engano, 80 amostras aqui 100 amostras, dessas 180 estavam viáveis para se avaliar. E houve na distribuição normal, quando o tratamento foi feito na fazenda, mais do que 50% de variação na dose. Enquanto se avaliou nos tratamentos industriais, independente de quem fez, né, variações que chegavam aí no máximo a 10%. E tem uma terceira coisa, Gerard, que eu gostaria de colocar, é a segurança do trabalhador. Porque quando o produto é feito de forma industrial, quem pesa o produto, quem libera a quantidade de produto que vai ser, é tudo dentro da máquina, né? Tanto que a máquina não liga se não tiver o peso certo, o volume certo de sementes e assim por diante. Então você tira da fazenda a necessidade de trabalhar com aquele produto que tem uma dose de ingrediente ativo pesada, porque você vai precisar colocar aquilo num espaço pequeno que é a semente. E fora a eficiência, por melhor que seja, já me perguntaram assim em aula, professor, dá para fazer TSI na fazenda? Eu falei, dá, é só você comprar o conjunto de equipamentos que faz isso na fazenda, tá? Gerard, antes de terminar, tem uma dúvida, quero agradecer o pessoal de Lavras aí, o professor Ederson, tem uma pergunta sobre a questão do dust off, que é como trabalhar aí com o pó no tratamento de sementes. Perfeito. Então, professor, obrigado pela complementação aí da resposta anterior. Então, o dust off, pessoal, é um teste que nós somos monitorados pelos órgãos governamentais, né? Que nós precisamos mostrar que o nosso produto realmente ele não desprende, né? Então, nós temos um limite máximo por 100 kg de semente, né? Então, por exemplo, a nossa linha, a gente trabalha com 5 gramas por 100 kg de semente, né? Então, a gente não pode ultrapassar, por exemplo, em 100 kg de semente tratada, nós não podemos desprender mais de 5 gramas de poeira, né? Então, esses testes,
eles são monitorados, né? Todo o tratamento de semente industrial, ele passa por toda a receita nossa, nós realizamos esses testes, né? E a mensagem, assim, podem ficar tranquilos, tá? Para o pessoal de Lavras, professor, um abraço para ele, né? Que a forma do teste, ela é feita em laboratório, né? Então, nós monitoramos por laboratório e as nossas receitas, elas estão todas dentro do padrão. Então, nós não temos nenhum relato, nenhum acontecimento de estar fora. Legal. O Alex aqui, tem algumas pessoas citando, nós estamos fazendo tratamento na fazenda com bons resultados. Nós temos a certeza disso, que tem muita gente que leva ao pé da letra e consegue sim fazer o tratamento e consegue bons resultados, né? O que eu vejo hoje é que a rotina dentro da fazenda, dependendo da área, do volume de funcionários, assim por diante, ela é muito tensa, principalmente nessa época de semeadura, que você tem janela e assim por diante. Então, eu sou um defensor da semente pronta. Eu sei que o custo ainda é alto, mas vai melhorar. Mas nada melhor do que o produtor poder receber o bag, quem sabe um dia uma Pro Box na fazenda, encaixar ela em cima da semeadora e sair plantando. E com semente de... E só para complementar, professor, o Alex aí e o pessoal que trata na propriedade, a ideia de eu ter mostrado os 4 parâmetros para se ter um bom tratamento é essa, né? Vocês viram que eu deixei para falar de teste on-farm bem no final, né? Porque a ideia, assim, o que nós buscamos hoje, né, nós Syngenta, nós buscamos proporcionar para o agricultor ferramentas para ele ter aquela agricultura de alta performance, né, que é a agricultura onde ele consegue extrair o potencial máximo da lavoura dele. E a mensagem, assim, a Syngenta está com o agricultor, seja no segmento do tratamento na propriedade, seja no segmento do tratamento industrial. O que nós queremos, nós atuamos nos 2 mercados, nós temos ofertas para os 2 mercados, ofertas muito boas. E o que nós queremos, assim, é proporcionar para ele a experiência dele realizar um tratamento com qualidade. Então, assim, a ideia de mostrar os 4 parâmetros é para ele pensar, poxa vida, será que o agricultor está fazendo um excelente trabalho? Muito parabéns, isso é fantástico. Mas aquele que ainda está errando na dose, que nem mostrou os dados, né? É ele saber onde ele pode melhorar e ele saber que ele pode contar, sim, com a Syngenta para a gente, juntos, melhorar cada vez mais a eficiência do tratamento dele. Nós queremos que ele cada vez colha mais, por isso que o tratamento faz parte desse pacote tecnológico para proporcionar para ele a agricultura de alta performance. É isso aí, é a sustentabilidade, né? O produtor, ele tem que ter um retorno financeiro para se manter. A maior riqueza de um país é a agricultura. E o produtor é que nem equipe de Fórmula 1, né? Quando ele começa a conseguir evoluir, vem uma lei ou uma norma que impede ele de fazer aquilo, ele tem que dar um nó em pingo d'água para seguir. Então, independente do que for feito, o importante é que a gente consiga manter o produtor produzindo sempre mais, tendo seu retorno financeiro para manter sua família e sempre investir mais na produção aí. Isso é fantástico, Gerard. Gerard, eu recebi aqui, nós temos 1 minuto e meio, então eu gostaria de agradecer a você, agradecer a Syngenta, o Seedcare pela parceria, por passar essa 1 hora aqui batendo um papo fantástico. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar no direct aí pro Gerard ou para mim, tá? Essa live vai estar disponível lá no Mundo Agro Podcast, na forma de podcast também. Então sigam lá o @Mundo Agro Podcast. E gostaria de agradecer a todo mundo que contribuiu, participou. Peço desculpa para quem a gente não pôde responder as perguntas, mas quem sabe aí uma próxima live para a gente entrar mais em assuntos que não foram discutidos, certo? Obrigado a todo mundo. Gerard, gostaria que você deixasse aí a consideração final. Pessoal, eu em nome da Syngenta te agradeço a oportunidade, tá? Fica o convite de quem quiser me acessar e via o Instagram, pode mandar a pergunta. E assim, moçada, o que precisar, contem com a gente, tamo junto e vamos superar esse momento que a gente tá passando aí. Muito obrigado, viu? É isso aí, boa safra que tá vindo aí a todos. Gerard, muito obrigado, forte abraço para vocês e a gente se vê por aí. Até mais, pessoal, tchau, obrigado. Tchau. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.